Estou decepcionado e concluo que no Brasil não existe político algum que ande na linha. Aliás, o povo brasileiro não costuma andar na linha, por isso não temos políticos bons, né? Eu cada vez mais decepcionado porque ao longo das décadas, né, já tenho uma certa idade, não é? Eu venho sendo torcedor de políticos. E aí passa aí 5, 6 anos, tá eu aí virado um escorpião de duas cabeças contra aquele nome que eu torci, que eu votei. Você entende isso, não? É como eu me sinto no momento, um palhaço. Exatamente isso, um palhaço. Você entendeu? Eu me sinto um palhaço porque não dá pra você acreditar mais em ninguém nesse país. Não dá. A certa feita eu vi alguém falando assim, né? Como é que você vai conseguir alguém honesto no Brasil para ser político daquele país? E agora eu entendo mais ou menos o que essa pessoa queria dizer, né? Agora, pessoal, por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu acabei de ler aqui, né? E onde há fogo, há fumaça. Que aquele que foi o último que todo mundo acreditou, como sendo, chamaram até de mito, cara, está começando a surgir coisas, né? E eu já sabia disso há tempo, porque a única coisa que impediu este cidadão de trabalhar foi questões aí relacionadas à corrupção da família, né? Corrupção da família. Ele teve que frear, né, evitar de ferir aí a justiça, que no governo dele se fortaleceu de tal forma que ninguém nunca viu no planeta Terra. É uma justiça tão forte a ponto de mandar no país e desmandar, porque o cara estava de joelho porque, né, a falcatrua estava lá. E ele tinha uma falsa moralidade de dizer que ele era o governo que não tinha corrupção. Afinal de contas, ele ainda está nas mãos do STF. Ele ainda está nas mãos da justiça, porque os caras têm coisas lá que, se soltarem, né, deixa essa família aí literalmente desmoralizada. Porque ninguém consegue explicar até agora como é que o Flávio Bolsonaro conseguiu 16 milhões para pagar uma casa no meio da pandemia, de onde veio a grana. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte: a conta não fecha. A conta não fecha. Ele vai dizer, né, que era 6 milhões na época, mas agora veio à tona, né, porque pessoas que trabalham vendendo casas lá diz que não existe casa alguma que custe menos de 14 milhões. E a mansão dele, na época, era valorizada em 16 milhões. Não acredito que o dono, né, foi bonzinho e tirou aí metade do valor, vendendo para ele 6 milhões. Se fosse 6 milhões, ele teria que se explicar, porque a conta também não fecha com 6 milhões. Não fecha. Ah, mas foi ganhos de honorários que eu trabalhei como advogado. Até agora ninguém apareceu dizendo que foi advogado pelo Flávio Bolsonaro. Entendeu isso, não? Entenderam, não? Se não entenderam, é desenho. E aí, essa grana veio de alguém ou de algo, e aí deixou o governo Bolsonaro de 4, a ponto de ter que parar a CPI da Lava Toga à força na época, criando aí o partido chamado Partido da Direita Flaviana, para não deixar a CPI, que ia investigar o Gilmar Mendes e companhia, ir à frente. Porque se essa CPI fosse à frente, o processo do Flávio Bolsonaro e a investigação ia também. E ia ser aberto para todo mundo o que aconteceu de fato, porque até agora ninguém sabe, né? Até agora ninguém sabe. Está guardado lá, segredo de justiça. Mas agora o governo, não mais a justiça, o governo Lula, está colocando ainda Bolsonaro em mal lençóis. Acho que é mal, né? De mal. Com questão aí dos diamantes, essa coisa toda.
Pessoal, um governo, um homem que veio para lutar pelo povo, para dar a vida pelo povo, não pode estar envolvido nessas coisas, não pode estar pensando em coisas materiais, não é? Afinal de contas, ele diz que é totalmente desapegado a isso, que a única forma dele estar no poder, o único porquê dele estar no poder era para defender o Brasil, dar a vida pelo Brasil. E aí você vê essa novela das questão aí do diamante, dessa questão aí desses, né, desses presentes que foram vendidos, ou sei lá o que. Te pergunto, não pode uma pessoa que diz que vai lutar pelo Brasil estar envolvido nisso. E ainda, porque isso aí, se ele vendeu por milhões, ter a cara de pau de pedir pix para o povo, dinheiro para o povo. E aí de quebra, deram milhões para ele. Aí que vem aquela coisa, pessoal, que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, que mentiu, dizendo que tinha pago só 6 milhões na mansão lá, incrível mansão lá no Brasília. Foi 16 milhões, né? Agora, saiu a primeira notícia que os doadores de Bolsonaro foram 80 milhões de pessoas. Isso saiu nos jornais, dito pelo presidente lá do Banco Central, que é bolsonarista. Foi posto por Bolsonaro lá. E aí depois ele falou que esses 80 milhões de eleitores pagaram apenas 17 milhões para o Bolsonaro, doaram 17 milhões para o Bolsonaro. Te pergunto, eu que sou leigo pra caramba, não sei nada de matemática, aliás, nós brasileiros não sabemos, porque nosso país não tem educação, é a pior do mundo. Mas eu aqui tentando, né, com muita força, fiz uma conta aqui, né, com muito trabalho, né, e consegui entender que se 80 milhões de pessoas doam algo a alguém, são sempre 80 milhões de pessoas. Se doaram 50 centavos cada um, Bolsonaro tinha que ter em carteira 45 milhões. Se doaram 50 centavos cada um. Aí eu esforcei um pouquinho, quase explode tudo, né? Mas eu consegui. Coloquei R$1, foi um desafio. E o que deu? Deu que se Bolsonaro recebeu de 80 milhões, como disse o presidente do Banco Central, que foram 80 milhões, Bolsonaro recebeu uma migalha de 80 milhões. Mas aí veio uma outra notícia esses dias, que fechando a conta, né, o Banco Central de novo, né, esse Banco Central que não para de tentar cobrir o céu com a peneira, né? Aliás, o governo Bolsonaro foi todo assim. Essa coisa sombria que você nunca sabia, que essa carta que o Bolsonaro tinha na manga nunca saía. É um governo de promessas e coisas ocultas, né? Aí você encontra pastores colocando dinheiro dentro do pneu de carro, etc e tal, né? Visita de 300 pastores à casa do Bolsonaro, quer dizer, quem mandava no governo, nós tínhamos o governo de pastores. Bolsonaro era apenas um fantoche, né? O fanfarrão, o cara que promete e não cumpre, o hashtag frouxo, não é? É isso que ele é. E aí, pessoal, a conta não fez. Porque se cada um doou R$1, como disse o Banco Central, que foi 80 milhões, 80 milhões de reais. Mas aí, outra notícia semana passada, que foram R$20 fechando tudo, o pacote inteiro. Então deu R$20 cada pessoa. Então, pessoal, passa muito de 500 milhões de reais. Entendeu? Esses 17 milhões aí tá mais sujo do que os 6 milhões de Flávio Bolsonaro pago na mansão. E aí, pessoal, te digo uma coisa. Nós temos que largar de ser, né, gado, que ficamos dando dinheiro para tudo que não presta. Tem aí, né, religiosos aí que já compraram televisão, já construíram as pirâmides do Egito aqui, com pedra do Egito, já trouxeram o templo de Salomão para o Brasil e outras coisas mais com dinheiro seu, fazendo, como é que se diz, elefante branco com o dinheiro dos outros. É muito fácil, né?
É muito fácil. Agora, aquelas pessoas que estão apodrecendo na cadeia, lá na Papuda, você nem lembra. Bolsonaro muito menos. Quando essas pessoas estavam indo para cadeia, apanhando, o Bolsonaro estava pegando o avião para ir para Disney, levar a filhinha para passear.